O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chamou Jesus a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se perde a própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que bom estarmos reunidos. Que bom contar com a sua presença. Não digo audiência, mas com a sua presença. Você que já faz parte da nossa família, da Associação do Senhor Jesus. Você que reza diariamente conosco através da TV Século XXI. Um grande abraço a você, que também nos acompanha sempre, diariamente, pelas redes sociais da RS 21, das Mãos Ensanguentadas, via Facebook, Instagram, você que faz parte do nosso povo, da nossa gente e que é fiel diariamente às nossas transmissões. Como é bom começarmos o dia ao lado de Jesus, ao lado do Senhor, ao lado do nosso Deus. E é esse Deus que hoje nos questiona diante das nossas atitudes. A carta de São Tiago nos ajuda a refletir, nos ajuda e nos leva a uma reflexão. Tiago diz assim à comunidade: assim também a fé, se não se traduz em obras, por si só está morta. A fé sem as obras não serve para nada. Tem gente que diz assim: como não, padre? Eu rezo o terço 5 vezes por dia. Passo rezando 1 hora de adoração diante do Santíssimo Sacramento na capela. Será que isso não serve para nada? Serve sim, se nós olharmos para a nossa volta e agirmos com a caridade divina. Assim, Deus nos chama a testemunhar o seu nome na prática da nossa fé. Senão ela não resolve, não adianta nada. Não basta dizer: Senhor, Senhor, eu creio em Ti. Não basta dizer: Senhor, eu fui à missa. Se eu passo do lado do meu irmão necessitado, viro a cara. Se eu fecho a janela, o vidrinho do carro. Se eu não faço nada para ajudar o meu semelhante, a fé, sem as obras, ela se torna algo nulo, sem sentido dentro da nossa vida. E eu digo mais, e é por isso que nós, membros da Renovação Carismática Católica, sofremos até hoje, no século XXI, diversos ataques, porque somos criticados neste ponto. Uma crítica que não tem mais fundamento no século XXI. Muita gente diz: esses carismáticos só rezam, 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 rezam. Mas quem nos conhece sabe como nós ajudamos as pessoas. Nós aqui, na Rede Século XXI, por exemplo, apenas um de tantos outros, temos mais de 250 funcionários. A irmã está aqui, pode confirmar isso se vocês perguntarem depois da missa, não é? Quantas famílias são ajudadas? Quantas famílias? Mais que isso, irmã. A irmã está lembrando, mais, não é? Quantas famílias são ajudadas? E é claro, nós também somos, através da relação do emprego. Por isso
que nós possamos olhar um pouquinho mais além daquilo que nós enxergamos à nossa frente, a necessidade do nosso irmão, a necessidade da nossa irmã. Não confundamos a palavra de Deus com assistencialismo barato, queridos irmãos e irmãs, porque a pobreza, como Jesus nos fala, ele veio de maneira especial aos pobres, aos pequenos, mas a pobreza, ela não se limita à falta de uma roupa ou à falta de um pão. Sim, isso é pobreza. E Jesus veio de maneira especial a eles. Mas hoje nós somos colocados diante de várias pobrezas. Não é? E a fé, muitas vezes, pode ser uma delas. Quem aqui tem fé? Levante a mão. Você em casa também, levanta a mão. Só uma tá bom, não é? Muito bem. Essa fé que nós recebemos quando? Recebemos no nosso batismo. Mas isso não significa que eu tenho fé hoje. Eu sempre digo isso. A fé é como uma planta que precisa ser cuidada, que precisa ser regada, porque se não administrada bem, ela pode morrer. E tem gente que recebeu a fé, mas não tem mais fé. Tem gente que vive também apenas no assistencialismo, mas não acredita mais em nada. Por isso hoje nós pedimos a Deus que abençoe a nossa vida, que restaure a nossa fé, não é? Assim como nós rezamos muitas vezes na Eucaristia, no momento da consagração, da transubstanciação, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, que eu possa crer cada vez mais, que eu possa ser alimentado pela palavra de Deus, que eu possa ser alimentado pela Eucaristia e assim ter fé suficiente para enxergar Jesus Cristo no meu próximo, para enxergar Jesus Cristo no meu semelhante e não viver apenas uma oração egoísta. Senhor, olha para mim. Senhor, cuida de mim. Não rezar 5 terços ao dia simplesmente por mim, pelas minhas situações. Mas é preciso olhar aqueles que estão à nossa volta, os chamados no Evangelho e na Sagrada Escritura de anauins de Deus, os pobres, os pequenos, aqueles que recebem a preferência de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, nós vivemos esta realidade, uma fé que é traduzida em obras de caridade. A renovação carismática católica procura vivenciar isso diante dos seus eventos, não é? Que cada um traga 1 quilo de alimento, um pacote de arroz, um pacote de feijão. Não é assim que nós fazemos? Para que nós possamos olhar depois para aquele que nada tem, para aquele que necessita, para aquele que está passando fome. Porque antes de falarmos de Jesus, como diz a palavra, é preciso nós olharmos para estas situações e realidades da nossa vida, não é? Que adianta a gente dizer que tem fé e o irmão chegar à nossa frente sem ter o que vestir, como diz a palavra, sem ter o que comer. Então alguém disser, ide em paz, aquecei-vos e comei à vontade. Mas comer do quê? Escuta a palavra de Deus e se converta através dela, mas com o estômago roncando, como é possível? Que Deus nos ajude nesta missão, porque Ele quer simplesmente uma coisa de cada um de nós. Sabe o que Deus quer da minha vida? Sabe o que Deus quer da sua vida? Uma única coisa. Tudo. Simplesmente isso. Deus quer tudo de cada um de nós. E é disso que nos fala o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículos de 34 seguintes. Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, seus sonhos pessoais, seus projetos, suas ambições. E a gente é educado a isso desde criança, né? O que você vai ser quando crescer? Não é? A gente é educado a isso, a criar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas ambições pessoais. E a palavra de Deus é tácita, é clara, ela é nítida. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Este é o primeiro passo. O seu egoísmo, o seu egocentrismo. Tome a sua cruz.
Enfrente as perseguições, aquilo que está lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças. Bem-aventurados quando vos perseguirem, vos odiarem, falarem mal de vós por causa de mim. Aí sim, fica feliz, porque vosso é o reino dos céus. Tome a sua cruz, diz Jesus Cristo, e aí sim me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, este vai perdê-la definitivamente. Mas quem perder sua vida por causa de mim, do Evangelho, este vai salvá-la, este vai ganhá-la. Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, diz o Senhor, há mais de 2000 anos, e nós estamos aqui já entrando no feriado de carnaval. Será que esta palavra se encaixa para nós hoje? Aquele que se envergonhar de mim, diante dessa geração adúltera e pecadora, será que hoje nós somos uma geração melhor do que essa de 2000 anos atrás? Também o Filho do Homem se envergonhará dele. Muitas vezes nós temos vergonha de professar a nossa fé, não é? Muitas vezes a gente coloca a cruz para dentro da camiseta. Muitas vezes a gente olha em volta antes de fazer o sinal da cruz, antes da refeição, de vergonha muitas vezes de ser criticado. Mas é a palavra de Deus que hoje nos fala, diante desta geração adúltera e pecadora: quem tiver vergonha de mim, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus anjos. Não tenhamos vergonha de Jesus Cristo, porque Jesus não teve vergonha nem de mim, nem de você, quando foi levantado no alto da cruz. Jesus Cristo não teve vergonha de morrer ali, praticamente seminu, humilhado. Jesus teve coragem e não vergonha de assumir os nossos pecados para si e de entregar a sua vida para a salvação de toda a humanidade. E eu gostaria de falar mais sobre isso, mas nós temos um tempo aqui hoje. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, diz a palavra de Deus, e eu acho muito intrigante isso que diz agora Jesus Cristo, porque nos faz refletir sobre os chamados novíssimos, sobre a escatologia, sobre a morte, sobre o céu, sobre a vida eterna. Alguns dos que estão aqui não morrerão sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Vocês já ouviram a expressão com certeza: Jesus está voltando e o Senhor está chegando. A sua parousia, a sua segunda vinda, não sabemos o dia nem a hora, pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 10, pode ser daqui 1 dia, pode ser amanhã. E se nós estivermos aqui, nós acreditamos neste arrebatamento divino, nós acreditamos no poder do céu que irá nos chamar para a eternidade, para contemplarmos o Senhor face a face, em espírito, em verdade e em vida. Que a nossa fé, queridos irmãos e irmãs, que recebemos no dia do nosso batismo, através do sim dos nossos pais e padrinhos, seja regada diariamente com a palavra, com a Léxio Divina, com a Eucaristia. Que a nossa fé se traduza em obras. De nada adianta eu ser um homem de oração, de nada adianta você ser uma mulher de oração, se você não olhar mais para aqueles que necessitam, para aqueles que são pobres, muitas vezes não apenas do alimento, do ter, do comer e do vestir, mas muitas vezes também de uma palavra de ânimo, de um abraço, de um incentivo e também das nossas orações. Quantas pessoas agora precisam da nossa oração? E é assim, as pessoas não podem me ver: padre, reza por mim, padre, reza por mim. Eu não guardo nomes mais, me desculpem, mas eu rezo por todos, de uma forma geral. As pessoas têm sede e fome da nossa oração, deste contato pessoal com Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a vivermos tudo isso, a sairmos da nossa hipocrisia, da nossa ilusão, do nosso mundo pessoal que muitas vezes nós criamos diante da relação com Deus, que possamos olhar mais aquilo que acontece à nossa volta, que possamos chegar aonde a política não chega, aonde a caridade ainda não existe. Que Deus nos ajude, porque essa é a missão de todos nós cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.